Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres, de Química, e vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 13, objetos de conhecimento, biomoléculas, proteínas, e o detalhamento, a estrutura das proteínas, enzimas e alimentação humana. Então vamos à nossa aula. Olá! E agora, nesta aula, nós vamos ver sobre proteínas. Então, é importante tentar visualizar isso de alguma forma, ficar mais visível, porque a química é uma ciência abstrata. O que isso significa? Significa que muita coisa do que nós estamos falando aqui é difícil de imaginar, é desafiador, né? Então, vocês vão ver um vídeo que eu fiz onde nós temos aí uma pequena representação do que nós vamos falar sobre proteínas. Então, dê uma olhada. Olá, meus queridos, professor Paulo aqui, e nós vamos falar sobre a estrutura das proteínas. Mas é importante entender que a estrutura das proteínas, elas são a junção de aminoácidos, tá? Ou seja, vários aminoácidos, como você pode ver, eles vão se unir. Então, eles vão se unir e se transformar em uma estrutura proteica. Mas só que essa estrutura proteica, o que acontece? Ela passa por fases. Então a primeira fase, a primeira estrutura que nós temos, ela é em linha. Depois ela vai se enroscar e virar uma estrutura em forma de hélice. Ela vai formar uma espiral. Essa espiral é a segunda fase. A terceira fase é quando ela entre si vai se envolver e aí ela vai ficar menor, porque ela vai se entrelaçar. Já a quarta fase é várias dessas que já estão entrelaçadas juntas numa só. E aí nós temos a quarta estrutura da proteína. Então é importante entender todas essas fases para entender que a proteína tem várias funções, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima. E aí, bem legal, né, de visualizar essas estruturas das proteínas, mas vamos nos aprofundar em cada uma dessas etapas que nós acabamos de falar. Dê uma olhada. Primeiro, é importante entender que os aminoácidos que são partes da proteína, né? Então aqui a gente tem os aminoácidos, né? E lembrando que amino é esta parte aqui e o ácido é esta outra parte aqui, ó, tá? Então, todo aminoácido vai ter essas duas funções. Da mesma forma aqui, ó. E aí, o que acontece? Dois aminoácidos vão se juntar e quando eles se juntam, o que acontece? Esta parte aqui, ó, ela se junta e forma a água, tá? Então, nós temos ali a formação da água. E uma ligação é feita, ou seja, essa quebra aqui, e aí é exatamente aí que ele se liga. Você consegue ver aqui, ó, né? Isso é chamado de ligação peptídica, tá? Então, essa ligação é chamada de ligação peptídica. E aí, claro, da mesma forma que anteriormente, ele continua tendo nas extremidades, ou seja, nas partes terminais, tanto a amina quanto o ácido. Mas agora, esta função é uma amida, tá? Então é importante entender isso. Então aqui, note que é um dipeptídeo, ou seja, nós temos aí dois aminoácidos que estão fazendo ligações. E ele é um di, porque tem dois. Se tivesse três, tri, se tivesse quatro, tetra, 5, penta, e assim por diante, tá? Então é muito importante você entender isso aqui, tá? Porque a coisa fica maior. Nós temos cadeias proteicas que elas são vários aminoácidos. Então, ó, aqui é um aminoácido, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. E assim por diante eles vão se ligando. Entre eles nós também temos pontes de enxofre, tá? Nós temos ligações aí, a gente já vai ver isso aí. Mas lembra que eu falei que lá no início, né, a terminal, nós temos a amina e a terminal, o ácido. Olha aí, ó. Continua da mesma forma.
Mas aqui a gente tem a histidina, a leucina, né? A glicina. Então, nós temos vários aqui. Ah, professor, eles se repetem? Sim, olha. Aqui, aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dessa aqui. Não tem. Não tem também do outro lado, tá? Mas a gente tem aqui, por exemplo, a Val, ó. A Val, tá. Outra aqui, ó. Outra aqui, ó. Aí outra aqui, ó. Tá? Então, imagina que os aminoácidos é uma sequência, tá? Existe uma quantidade determinada e eles vão se ligando de formas diferentes. Então, por isso que a gente chama de uma cadeia proteica. E essa cadeia vai ficando muito grande à medida que vai se tornando uma proteína e dependendo da proteína, ela tem uma sequência específica, né? Não sei se vocês já escutaram sobre mapeamento genético. O mapeamento genético é exatamente feito dessa forma, se avalia, se analisa, só que é muito grande, você vai entender o quão grande isso é. Então, a ordem dos aminoácidos é importante você entender, professor, mas como é que vai ser? Quem que começa? Onde? Vamos analisar isso. As proteínas são compostas por aminoácidos, isso a gente já viu. Em sequência definida pelo DNA, tá? Alterações nessa sequência podem causar disfunções, como na anemia falciforme, afetando o transporte de oxigênio. A ordem dos aminoácidos é crucial para a função das proteínas. Então, note que eu tenho A, U, C, G, A, U, C, A. Isso aqui é uma sequência, tá? De bases nitrogenadas. Eles estão se ligando aqui. Se eu mudo uma letra, tá? Se eu mudo uma letra, aqui eu só estou dando um exemplo, mas se eu mudo uma letra aqui, o que vai acontecer é que muda a proteína, tá bom? Então, dando continuidade, nós temos aí uma tabela, tá? Uma tabela que mostra de forma aprofundada as bases nitrogenadas com os aminoácidos, tá? Então, aqui, fenilalanina, fenilalanina. Só que aqui tem uracila, 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 aqui uracila, uracila, mas cada um aqui tem uma sequência clara aqui de aminoácidos, tá? Então, nós temos aqui essa segunda base, nós temos a fenilalanina, leucina e a leucina, tá? Esse aqui, o G, é de guanina, citosina, tá? Então, cada uma aqui, ela vai ter aí a sua sequência. Então, se a gente está analisando, por exemplo, uma cadeia proteica, nós estamos vendo a primeira base. Aí nós temos a segunda, só na primeira base, né? Então, olha aqui, ó. Na primeira base, o U. Aí na segunda base U, nós temos esses aqui. Na segunda base C, nós temos essa aqui. Na segunda base A, nós temos essas. E na segunda base G, nós temos essas, tá? Então, note que cada uma delas, né, é uma quantidade muito grande de aminoácidos. Aqui eu não vou me aprofundar porque é uma parte mais biológica, mas você consegue ver aqui, ó, na segunda base U, na segunda base C, na segunda base A, na segunda base G. Então, à medida que vai mudando isso, nós temos aí diferentes aminoácidos, tá? A primeira base U é o quê? Aqui, ó, U, todos U, tá vendo? Então, se eu mudo uma ordem, é um aminoácido diferente, tá? É um aminoácido diferente. Então, nós temos aí a serina, né? Nós temos aí a tirosina, nós temos a cifteína, e tem algumas que não tem sequência, ó, tá? Então, aqui, ó, na primeira base C, essa sequência vai me dizer realmente como é que é esse mapeamento. Então, na segunda base U, na segunda base C,
na segunda base A, G. Ai, professor, eu não estou entendendo. Calma, o que eu estou te mostrando é só a complexidade do DNA, tá? Isso aqui é só para você ver e ter a curiosidade de, olha, eu vou pesquisar sobre isso aí, eu estou gostando. Beleza, pesquise, tá? Mas aqui eu só estou apresentando para você um pouquinho de mapeamento genético, tá? Então, primeira base A, da mesma forma, segue o mesmo raciocínio. Porque, lembrando, é uma cadeia muito grande de aminoácidos. E aqui a gente tem a primeira base G, tá? Então, nós temos vários aminoácidos. Olha isso aqui, ó. Glutâmico, né? A glicina, alanina, valina. Então, cada um, ele vai estar de uma forma diferente. Professor, onde que eu vou ver isso? Importante lembrar. Aqui, ó, é essa sequência aqui, ó, que você está vendo, né? Então, cada um aminoácido desse, ó, a valina que a gente acabou de ver, né? A glutamina que a gente acabou de ver. Então, cada aminoácido desse em sequência vai me dizer, essa é a proteína tal, aquela é outra proteína tal, e assim por diante, tá? Então, é importante entender como é que funciona a estrutura de cada um desses, tá? Então, preste atenção aqui. Quando a gente tem aqui, que você está vendo, tá? Nós temos a estrutura primária. A estrutura primária, ela é uma linha, tá? Uma linha de aminoácidos em sequência. Se eu fosse dar um exemplo para você de qual proteína tem, né, a estrutura primária, que é a forma de linha, seria a insulina. A insulina, ela é um hormônio que regula os níveis de glicose no sangue. Tem uma estrutura primária específica que permite a sua função. Então, se a gente analisar a insulina, a gente consegue produzir ela com uma sequência de aminoácidos característica, tá? Isso dizendo no laboratório, claro, né? Quem usa muito insulina é quem aí tem diabetes, né? Precisa estar aplicando dependendo do tipo, né? Outro só tem deficiência mesmo. Já na secundária, a gente tem aí um entrelaçamento. O que que acontece? Ela é uma linha, tá? E aí tem estruturas que vão se ligar, fazendo com que ela vá se torcer, tá? Ela vai virar uma hélice. Então ela começa a se enrolar. Não sei se você já viu em algum lugar, mas sabe aqueles fios do telefone antigo que era todo enrolado, tá? Ou você pode pensar também no cabelo encaracolado da mesma forma. Já na estrutura secundária, nós temos o exemplo da queratina, que é o exemplo que eu acabei de dar, né? A proteína presente no cabelo, tá? E nas unhas tem estrutura secundária predominante, a alfa-hélice. E aí note que a unha, ela tem uma casca, né? É dura. Da mesma forma, a queratina a gente consegue ver em alguns insetos que tem a casca muito dura, tá? Então, a queratina também está lá. Vamos adiante. Falamos da primária, falamos da secundária e nós temos aí a terciária e a quaternária, tá? A primária, lembra que é uma linha, tá? Já a secundária, ela envolve nela mesmo, ok? Já a terciária, o que vai acontecer? Em vez de ser a hélice, ela vai ter essas espécies aqui que você está vendo? Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Ela vai enrolar nela mesma. Aí você consegue ver lá na estrutura, né? Você consegue ver ali na estrutura que nós temos a alfa-hélice. Olha lá, ó. Bem aqui, ó. Nós temos a alfa-hélice. Tá ali dentro, né? Então você consegue entender. A linha é a primária. Torceu, virou uma hélice, é a secundária. Enrolou nela mesma, é a terciária. Então, até aqui, vamos fazer só uma revisão rapidinho. O que a gente tem? Professor, eu sei que os aminoácidos, tá, vão se juntar através de ligações peptídicas e vão formar as proteínas, mas não são 2 aminoácidos, são vários aminoácidos em sequência. E dependendo da forma que eles se ligam, nós temos uma proteína diferente. Essa proteína pode estar na estrutura de primária, secundária, terciária ou quaternária, tá?
Então, um exemplo que eu posso estar dando para vocês de terciária é a mioglobina, esse nome, que armazena o oxigênio nos músculos e tem uma estrutura terciária composta. Então, você consegue ver que para a primária eu tenho insulina, para a secundária eu tenho queratina, para a terciária eu tenho a mioglobina. Já a quaternária, o que acontece? A primária é uma linha, a secundária ela ela vira uma hélice, a terciária rola nela mesma e a quaternária é essa estrutura junto com outras estruturas juntas. Então ela vira um amontoado ali de estruturas terciárias. E um exemplo é a hemoglobina, tá? Que é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue e é formada por 4 subunidades proteicas. Ou seja, como a gente acabou de falar, as 4 terciárias se juntam ali e formam a hemoglobina. Tá bom? Ficou mais claro? Calma, não se assusta com aquela estrutura grande. É só para despertar a curiosidade de vocês, tá bom? Vamos para enzimas. Dê uma olhada. As enzimas, elas são proteínas. Ah, professor, então quer dizer que eu tenho, os aminoácidos que vão se juntar com outros aminoácidos e vão formar proteínas. Exatamente, tá? Vão formar proteínas. Essas proteínas existem vários tipos, várias funções de proteínas. Aqui eu estou apresentando uma delas, tá? Então, quais são as proteínas que têm funções enzimáticas? A amilase, a tripsina, a pepsina, a lipase e a gelatinase, tá? Ou seja, as enzimas são proteínas especializadas que atuam como catalisadores biológicos, tá? Acelerando reações químicas sem serem consumidas no processo. Muito importante isso. Escreva aí no seu caderno, sem serem consumidas no processo. Ou seja, eu tenho aqui uma reação química A mais B, um processo biológico, tá? Onde eu vou usar a enzima LIP, que é a lipase, tá? Ela não vai ser consumida. No final, essa lipase vai ser restaurada, tá? É muito importante você entender isso. Elas reduzem a energia de ativação. O que é energia de ativação? A energia necessária para que uma reação ocorra. Você já deve ter visto de forma gráfica isso aqui. Nós temos aqui um gráfico onde nós temos o reagente e o produto, tá? E aí tem essa montanhazinha, tá? O que acontece? Essa montanha é a energia necessária para a reação acontecer, tá? Imagina o seguinte, eu preciso subir uma montanha de carro para chegar do outro lado do vale, tá? Só que para eu subir, eu preciso de uma força no carro, uma velocidade, então vou acelerar bastante, eu vou ter energia, tá? Então, para eu poder subir este monte e ir para o outro lado e virar produto, preciso de energia. Com o catalisador, eu diminuo drasticamente essa energia, tá? Então, é essa faixa azul que a gente fez aqui embaixo, tá? Essa faixa aqui azul, ela é com catalisador, tá? Ou seja, é um processo muito mais rápido, tá bom? O que é muito importante dependendo aí do processo que a gente tem no nosso corpo, tá? Ou que a gente queira fazer no laboratório, tá? Então, tornando os processos químicos do corpo mais rápido e eficientes, tá? E aí, aqui a gente tem algumas características de cada uma delas. Por exemplo, a amilase, ela está presente na saliva e no pâncreas, que decompõem o amido em açúcares menores. Ou seja, você pode fazer um experimento em casa. Pega 2 baldes, tá? Pega 2 baldes. Enche de água. E aí, nos 2, você vai colocar aqui um pão. Você vai pegar um pão, outro pão. E em um deles você vai cuspir. Quando você cuspir, o que você está fazendo? Você está colocando a amilase nela. E aí, você vai ver que um vai ali quebrar mais rápido, tá? Por causa da enzima.
Ou seja, quando mastigamos, né, essa amilase está na nossa boca, ela fica com um gosto mais adocicado devido à conversão do amido em maltose. Ou seja, eu tenho o amido e ele vai virar a maltose. E quem é que vai ajudar isso a acontecer é a amilase, tá? É ela que faz isso. Outro exemplo que eu posso dar é da pepsina. A pepsina ela é produzida no estômago também. No caso, a amilase é na boca, tá? Mas a pepsina no estômago, ela atua na digestão de proteínas, tá? Quebrando-as em fragmentos menores. Então é muito importante entender que cada uma aqui, ela vai ter a sua característica, tá? Então, a pepsina, um exemplo que eu posso dar é para digestão de carnes e outras fontes proteicas. Já a lipase, ela é o que? É uma enzima digestiva também, mas só que, note, a pepsina é para proteína. A lipase vem de lipídio, tá? Ou seja, ela é uma enzima digestiva que tem como função quebrar moléculas de gordura, triglicerídeos, em pedaços menores, tá? Então é muito importante, porque qualquer alimento que entra no nosso organismo, ele tem que ser quebrado em pedaços menores, tá? Para que a gente possa digerir ali. E a tripsina aqui, ela é produzida pelo pâncreas, tá? E é liberada no intestino delgado, atua na digestão de proteínas, quebrando em pequenos peptídeos para facilitar a absorção. Um exemplo é trabalhar em conjunto com a pepsina, tá? Então os dois aqui juntos, completando a digestão das proteínas. E a gelatinase, ela é um tipo de metaloproteinase que atua na degradação de colágeno e gelatina. Olha ali, ó, né? O nome já fala, né? Gelatinase, tá? Então tem papel fundamental na remodelação de tecidos e na cicatrização de feridas. Ele participa da regeneração da pele após uma lesão, ajudando a quebrar o colágeno velho e permitindo a formação de novos tecidos. Então note a importância de cada uma dessas, né? Cada uma dessas, a amilase na boca, né? A lipase junto com a tripsina e a pepsina ali no estômago, tanto a tripsina quanto a pepsina para proteínas e a lipase para gorduras, né? Então é muito importante você entender que as proteínas são essenciais para o nosso corpo, né? Você já deve ter visto em algum outro momento falando da importância dos aminoácidos, sejam eles essenciais ou não essenciais. Agora imagina que os aminoácidos se juntam e formam proteínas. Essas proteínas, elas têm várias funções no nosso corpo, sejam estruturais, sejam de transportes, ou mecanismos de defesa, ou enzimas, como nós acabamos de ver. Mas a enzima, ela é tão importante que nós vamos ver um vídeo para explicar de forma mais aprofundada esse conceito de enzima que faz com que as reações ocorram muito mais rápidas. Isso faz com que muitos processos metabólicos no nosso corpo, eles ocorram de maneira mais eficiente. Um exemplo que eu posso dar para vocês é no caso de boi, gado. O que acontece? Eles mastigam o alimento entra no estômago, algumas enzimas vão lá e atuam, mas só que ele é ruminante, ou seja, ele precisa que esse alimento venha para a boca novamente, para quebrar mais e volta para o estômago e fica nesse processo até ele digerir. É por isso que ele fica lá muito tempo mastigando, tá? Então ele não está ali só brincando com a comida, não. Ele está comendo mesmo. Então demora bastante tempo. Já nós, seres humanos, nós temos, né, enzimas que ajudam a digerir o alimento muito mais rápido. Mas vamos pro vídeo. Dê uma olhada aí. Daqui a pouco a gente retorna. Olha aí.
As substâncias orgânicas conhecidas como enzimas e biocatalisadores atuam como catalisadores das reações metabólicas. Os catalisadores diminuem a energia de ativação. Essa é a quantidade de energia necessária para iniciar uma reação. As enzimas aceleram as reações químicas. Embora certas moléculas do RNA, sob certas condições, também possam atuar como enzimas. A maioria é de origem proteica. Há duas formas de explicar a atuação das enzimas. A mais popular e conhecida é o modelo da chave, ou fechadura, e o mais atual é chamado encaixe induzido. No modelo de chave ou fechadura, as enzimas apresentam uma região conhecida como sítio ativo, onde cada substrato se encaixa em uma única enzima. Se parece com o mecanismo da fechadura que conhecemos em nosso cotidiano. Pode-se exemplificar com a enzima maltase, em presença de água. Ela atua sobre o substrato maltose, acelerando o processo de reação química, que converte a maltose em duas moléculas de glicose. O encaixe induzido mostra que substrato é capaz de induzir uma mudança da própria enzima para o encaixe. Nesse caso, a enzima muda a sua forma temporariamente durante a ação, retornando à sua estrutura original após a ação. Cada enzima funciona dentro de uma determinada faixa de temperatura. Dentro da faixa há uma temperatura ótima, na qual a atividade catalítica é máxima. Para a maioria das espécies de seres vivos, a temperatura ótima das enzimas fica na faixa de 37 a 40 graus Celsius. Na espécie humana, o valor é de aproximadamente 37 graus. A maioria das enzimas são proteínas que, se submetidas a temperaturas elevadas, sofrem o processo de desnaturação, perdendo a capacidade de atuar como um catalisador. A enzima desnaturada pela temperatura muito elevada altera sua forma e, com isso, o sítio ativo se modifica, não permitindo mais a formação de um complexo enzima-substrato. Que legal, né? Muita informação sobre a enzima. Realmente é importante, em outro momento, você aprofundar bastante sobre isso, porque é um conteúdo muito vasto, tá bom? Então, espero que você tenha entendido tudo direitinho. Deus te abençoe e até a próxima.